Diz assim a palavra de Deus aqui, 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: ora, é muito profundo isso. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel, a sua esposa, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Diga glória a Deus. Interessante, hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. Eu não quero citar o livro de Provérbios, que vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, mas eu quero ser bem mais profundo que isso, porque principalmente essa semana, tudo que vai acontecendo na nossa vida, todas as coisas que vão acontecendo conosco, vão nos levando sempre a entender alguns conceitos bíblicos, a entender alguns momentos que homens e mulheres também na Bíblia passaram por momentos como o nosso. E quando nós não conseguimos ter essa conexão bíblica, a Bíblia vai ser um livro bem distante da nossa vida, da nossa realidade. E por a Bíblia ser um livro tão distante de nós, não conseguimos muitas vezes ter vida espiritual, porque achamos ou não conseguimos conectar-se com pessoas que passaram por adversidades como a nossa, e achamos que o nosso problema apenas nós estamos vivendo e ninguém nunca passou por coisa semelhante. E quando isso acontece, quando essa conexão acontece, Satanás leva vantagem e ele simplesmente vence pelo cansaço. É interessante observar que o diabo nunca nos vence, porque ele não pode vencer. Ele vence quando a gente desiste. Aí ele vence, porque a intenção dele é fazer de todas as maneiras com que você pare, com que você desista. A partir do momento que você mesmo desiste, ele vence. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque todos nós, e foi uma semana de muita reflexão, para vocês não terem ideia, refleti sobre tudo na minha vida. E eu lembro que quando ministrando o seminário ontem e fazendo conexões automaticamente com o nosso passado, eu comecei a lembrar de situações que eu vivi na vida. E comecei a perceber que lá atrás, quando eu era ainda criança, quando ainda era informe, digamos assim, quando estava ainda no ventre, havia uma fúria, havia um objetivo do inimigo contra a minha vida. Havia um propósito do inferno em não permitir que eu chegasse aonde eu estou hoje. Não estou dizendo para você que onde estou hoje é o melhor lugar do mundo. Não estou falando de Vila Kennedy ou de lugar, estou falando do crescimento, do que a gente conquista na vida. E eu lembro quando eu era criança, e todas as vezes que recebia as palavras de que muitos pais às vezes lançam sobre os filhos: você é burro, você é rebelde, você não vai conseguir, você é uma catástrofe, você veio de maneira errada, você não foi desejado. E aquelas palavras que são lançadas, elas vão nos fazer, naquele momento, nos impedir de chegar a algum lugar, porque são palavras que têm poder, principalmente quando vêm dos pais,
Porque os pais são autoridades sobre o filho. E no mundo espiritual, quando nós falamos alguma coisa sobre a vida de alguém, e temos essa autoridade de falar alguma coisa a respeito de alguém, automaticamente essa palavra no mundo espiritual tem muito peso, tanto positivamente como negativamente. Eu, na figura de pastor dessa igreja, automaticamente, pela autoridade que Deus me deu para governar a instituição de maneira espiritual e também administrativa, a palavra que sai da minha boca, ela tem poder sobre aqueles que estão aliançados, que são membros da igreja. É um poder, é uma palavra de autoridade. E tem que ter muito cuidado com o que se fala, porque nós podemos levantar uma vida ou matar uma vida. As palavras que muitas das vezes saem, elas marcam, e essas marcas, elas são para nos impedir que nós venhamos a chegar a algum lugar. E às vezes, se eu perguntar aqui nessa noite, pode ter certeza que tem muitas pessoas aqui, pode ter certeza, não precisa ser profeta, que se eu perguntar para você o que você será daqui a 2 anos, você não sabe, porque nós não temos o hábito de fazer planejamentos, ou as palavras não nos permitem acreditar que possa haver alguma coisa nova para que nós possamos viver. E quando vamos percebendo, as palavras se tornam tão poderosas e elas se tornam tão ativas que elas vão fazendo com que a nossa vida entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e tudo se repete. Nada novo, nada acontece. A palavra é poderosa, ela neutraliza, mas também quebra. E Elias, agora, depois de vencer os profetas de Baal, eu não queria nem citar outro homem da Bíblia, eu quero falar de Elias, porque Elias, quando vamos olhar pela a magnitude do seu ministério, a grandeza do que ele realiza, eu posso afirmar a você que foi o maior profeta que houve em Israel. Um homem que tinha uma autoridade tão grande, sabia e conhecia o poder da palavra. Ele conhecia tanto o poder da palavra, que ele vai fazer uma oração, e a oração se faz com a palavra. E ele diz: não choverá em Israel durante 3 anos e meio, e nem sequer orvalho cairá sobre a relva. E a Bíblia vai dizer, a minha Bíblia, a sua Bíblia, que não choveu. Um homem que conhecia o poder da palavra. 3 anos e meio houve uma seca tão grande que o pessoal disputava a cabeça de jumento para comer. O mesmo homem que vai dizer que vai declarar e vai profetizar e vai vencer e vai matar 450 profetas ao fio de espada. Ou a gente acredita que isso é literal, e como nós somos dispensacionalistas, a característica da doutrina dispensacionalista é observar a exegese da Bíblia de maneira literal. E a maneira literal, ou isso aqui é uma alegoria? Não, é literal. Ele mata 450 profetas ao fio de espada. Um homem que diz: manda, cai agora o fogo do céu. E o fogo queimou o holocausto pela palavra. Uau! Diga glória a Deus. Mas agora ele é pego também pela palavra. Olha como as coisas acontecem e como ele consegue mover o mundo espiritual ao seu favor, mas ao mesmo tempo o inimigo consegue neutralizar um homem que falava e Deus assinava embaixo. Não é assim comigo e nem com você. Quantas vezes oramos e não acontece?
no nosso tempo, na nossa hora. Eu estou falando de um homem extraordinário. Eu estou falando de um homem que carregava com a sua palavra o carimbo de Deus. Ele falava e Deus assinava embaixo. Tudo que ele determinava acontecia. Mas depois de vencer, existiu uma mulher chamada Jezabel, que era esposa de Acabe, que nessa época era rei do reino do norte de Israel. E Acabe, banana, que essa mulher tinha um poder de influência tão grande na vida desse homem, porque ela não era judia, ela era fenícia, ela era da Síria. E nesses pecados de Jeroboão, que começou depois de Salomão, entre eles vai fazer com que os reis de Israel vão se casar com mulheres de outros reinos. E Deus falou, isso não pode acontecer. E essa mulher era uma mulher que tudo que ela falava também acontecia. Se nós não entendermos esse texto, nós vamos perceber que ele foi, num certo momento, vencer os profetas de Baal. Liga no céu, liga na terra, liga no céu, e agora vai fugir? Não, ele também sabia que tudo que Jezabel falava acontecia, mas pelo reino das trevas. Então o reino das trevas e o reino de Deus é movido pela palavra. Ai, ai, ai. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: a mesma fé que alimenta você para o futuro é a mesma fé que te neutraliza no presente. Porque somos movidos por isso. Não tem como. Não existe o poder do pensamento. Não existe o poder de ficar sentado no Tibete 5 horas meditando. Eu fico imaginando, se eu parasse para meditar, eu ia pirar. Porque é tanta coisa que tem na cabeça. Meditar para quem não tem o que fazer, não é, gente? Vai ficar pensando em quê? Coisas boas, isso vai acontecer? Não vai, não. O mundo espiritual é movido pelo poder da palavra. Tanto o reino de Deus como o reino das trevas. E isso é poderoso. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai dizer uma palavra que é forte. Ela vai dizer que os deuses, ela está falando dos deuses pagãos, dos deuses de Baal, que castiguem ela. Isso tem um poder forte. Quando Elias ouve isso, olha, Elias, Jezabel mandou trazer um recado para você, que os deuses dela, mas ele não tinha matado os profetas dela? Então, da mesma maneira que ele usava a palavra para mover em favor de Deus, as palavras também neutralizaram ele para impedir o seu futuro. Quanta coisa boa a gente já podia ter vivido se nós deixássemos as vozes do passado de lado. Quantas vezes ouvimos o que as pessoas falaram e deixamos aquilo nos magoar? Quantas vezes recadinhos de Facebook, de Instagram, de gente que não tem o que fazer, e aquilo magoa e a gente fica preso? Quantas vezes deixamos familiares nos travarem, porque pensam um monte de coisa a nosso respeito? Não andamos, não caminhamos, não avançamos, porque as palavras de derrota nos acompanham. E elas são sutis, muito sutis. É sutil ao ponto de você poder perceber que tudo se repete, mas não consegue perceber que isso é por causa de tudo que lançaram sobre a sua vida. Quem aqui já foi amaldiçoado alguma vez por alguém? Ninguém? Então essa mensagem não tem efeito para ninguém? Levante sua mão. Quem aqui já recebeu uma palavra de derrota, que não vai conseguir? Talvez você pode levantar a mão, que tem gente que já te amaldiçoou sem você saber, que são os covardes com fofoca.
Não se iluda, inocente. Ou tu acha que todo mundo gosta de você? Não se iluda. De pessoas que te odeiam simplesmente por odiar. De pessoas que não gostam simplesmente por não gostar, nem te conhecem. São influenciadas por esse espírito que habitava em Jezabel. Jezabel era aquela que carregava as palavras para matar os profetas, para impedir com que os profetas continuassem as suas missões. Satanás levanta pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, mas ele levanta pessoas, muitas das vezes com uma palavra, para impedir que você continue, para impedir que você avance. E Jezabel diz que se nessa hora você não tiver morto, se eu não fizer com você o que você fez com os profetas, a Bíblia vai dizer que até então algo comum, que seria comum para mim e para você, medo. Quem não vai ter medo diante de uma ameaça? Todos nós. O problema é que ele tem medo e foge. A fuga é característica de que nós damos autoridade às palavras que são lançadas. Quando alguém diz você não consegue, você foge daquilo, você está dando poder àquela palavra. Aquela palavra vai ficar poderosa na tua vida por anos, enquanto você não voltar e falar assim, não, é apenas uma palavra que lançaram para me neutralizar, mas eu vou avançar. Aleluia! Vou vencer. Porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não acreditamos nisso, ou isso é historinha? Ele é por nós, e nós vamos vencer. Mas a Bíblia diz que ele foge, e quando ele começa a fugir, ele sai do centro da vontade de Deus. O problema não estava em fugir, o problema não estava em ter medo, o problema é que a fuga te tira do propósito, a fuga te tira do foco, a fuga faz com que você perca a direção, a visão daquilo que Deus um dia deu a você. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder. Tem muitas pessoas aqui que receberam promessas, profecias, que Deus falou em cultos extraordinários, em momentos proféticos de unção, que Deus te deu uma revelação, que você foi ministrado. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Onde é que está aquela palavra que te fez você chorar, que fez você se alegrar, que fez você acreditar que haveria um novo tempo na sua vida? Cadê essas profecias? Jezabel está roubando da gente todas as profecias que Deus um dia declarou na nossa vida. As palavras contrárias, porque quando o céu se abre e quando Deus revela algo para fazer na nossa vida, automaticamente o inferno entra em ação. E quando o inferno entra em ação, para que você esqueça daquilo que Deus falou, e quantas pessoas nem lembram mais do que Deus falou, porque já desistiram, meu Deus, já esqueceram. Ou aqueles crentes, servos de Deus, que vivem toda hora mudando o seu sentido. Deus falou isso aqui, aí não aconteceu alguma coisa? Não, Deus falou para ir para ali, agora Deus falou para ir para cá. Andam sem rumo, sem direção. As vozes, a falta de enfrentamento com a verdade, com a realidade, está te roubando. O passado nos rouba o presente, e se continuar, vai nos roubar o futuro. As palavras, quantas palavras eu recebi. Certa vez, um dia meu pai falou para mim assim, ó, antigamente existia aquelas pessoas, depois pede para Esther não entrar mais ou sair, ou sai ou fica. A questão é de você pegar um carrinho, e você nesse momento de carregar um carrinho,
nas sendas, tinha uns caras que... Alguém lembra das sendas? Ninguém. Estou vendo gente aqui mais velha que eu que não lembra das sendas. Tá bom. Vou acreditar. Tu lembra das sendas? Não lembro muito não. É porque ele está à espera de um milagre. Ele não vai dar mole agora, né? Gente, estou aceitando o currículo, não é bonito, rapaz? Mas não é tão novinho assim não. Ó. E aí, o meu pai falava direto. Quando passava, a gente morava atrás das sendas. Ele sempre falava para mim assim: você vai ser marrequinho das sendas, você vai ser marrequinho das sendas, você vai ser marrequinho das sendas. Sabe que a minha mente foi condicionada? Sabe para onde isso me levou? A passar necessidade. Muita necessidade. Há muitas das vezes a gente tem que dar a comida para as nossas filhas e nós ficarmos sem comer. A palavra teve poder. Enquanto Deus não me fez entender o que eu estou ministrando sobre a vida de vocês, porque eu não prego nada do que eu não vivo, ou não tenha vivido, porque é uma troca, o altar é uma troca de experiência e não um laboratório para pregador. O altar se fala o que vive. E naquele momento, que muitas das vezes tínhamos que botar o prato para as meninas comerem e a gente ficar sem comer, não foi uma, nem duas, nem três. De vezes que tínhamos que brincar com elas e falar: agora chegou a nossa janta, e aquelas pipocas de saquinho vermelho, e que a gente brincava, e era a nossa janta em casa, num prato de 4 pessoas. Meu Deus, das vezes que a minha filha teve que tomar água com Nescau para matar a fome dela. De tantas e tantas vezes que só tinha roupa porque as primas doavam. De tantas e tantas vezes, uma vez eu lembro como hoje, porque isso marca, o meu pastor, ele tinha um porte igual ao meu, e ele vestia o mesmo número que o meu, e sempre quando ele comprava um terno novo, ele doava um terno para mim, e os meus ternos eram do pastor, ungido. Mas tem uns irmãos que decoram, né? O terno de um de outro. Eu lembro que ele tinha um terno branco, lindo, lindo. Eu era apaixonado por aquele terno branco dele, lindo. E um dia ele chegou, depois do culto, falou assim, ele carinhosamente me chamava de Mané, e falou assim: Mané, tem um presente para você. Quando ele me deu, quase que eu chorei. Quando eu cheguei na igreja com aquele terno, os irmãos que não vigiam, os Jezabéis sentados no banco, falaram: e aí, pastor Alexandre? E aí, pastor Alexandre? O terno é dele, hein? Miseráveis, né? Causando trauma. De pessoas às vezes que dão roupa, quando vê outra pessoa usando, fala assim: essa é aquela camisa, né? Nunca faça isso com as pessoas, até o dia que você ficar sem. E aí eu fiquei no culto com o pastor Alexandre. E aí quando acabou o culto, eu falei assim: pastor, você me desculpa, mas eu preciso devolver esse terno para o senhor, porque não dá, o pessoal aqui me usou muito. E toda vez que eu vier com esse terno, eles vão. Ele: não, rapaz, usa esse terno. Eu só usava o terno fora da igreja, porque me chamavam de pastor Alexandre. Gravata, decorava qual era a gravata do pastor, sapato do pastor. O povo miserável é esse. Quantas vezes minhas filhas chegavam nas festinhas e falavam: e essa roupa aí era minha. Elas eram crianças e não entendiam muito bem. O diabo o tempo inteiro, a palavra que foi poderosa, a palavra que sai da boca por uma autoridade. Jezabel não era uma autoridade no mundo natural, porque ela era esposa do rei, mas no mundo espiritual ela era autoridade, e era tanta autoridade no inferno que neutraliza o profeta. Eu estou falando do profeta. Agora eu vou te fazer uma pergunta, quanto mais a mim a você, que nunca oramos e parou de chover. Nós estamos vivendo esses ciclos
E talvez você nunca tenha chegado aonde Deus quer que você chegue, porque você tem dado voz a Jezabel. Você tem ouvido o que o inimigo diz o tempo todo: não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai avançar, isso não é para você, você é pequeno, você não vai chegar lá. E quando você começa a entender o que Satanás começa a falar, você começa a perder o poder do foco. Nós estávamos em Natal e a princípio seriam 50 pessoas. Depois o grupo foi diminuindo. E aí um não podia, que trabalhava, não sei o que, isso lá já. No final tinha 13 pessoas no seminário. E naquele momento, quando eu ia para entrar, para realizar o seminário, acordando pela manhã, eu falei: meu Deus, 13 pessoas, eu fiz um para 100 agora. Aí na hora Deus falou comigo: ei, acorda, não perde o teu foco, não perde o seu foco. E eu, uau, comecei, tinha me programado para resumir o resumo do resumo, acabou que eu consegui fazer algo mais profundo do que eu fiz aqui. E no momento do curso, vidas se entregam a Jesus, e eu falei: uau, não é a quantidade que assiste, é os que assistem. É o poder daquilo que Deus me deu para realizar. Agora, tudo é uma construção, é um trabalho. Vai chegar dias que muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Não deixe o diabo roubar, porque muitas das vezes as coisas pequenas nós não valorizamos. Acordamos todos nós aqui, vamos sem hipocrisia nessa noite. Estamos diante da mesa. Vamos pegar aqui, vamos tirar 70% das pessoas que acordam e dizem: Senhor, obrigado por esse dia, porque essa é a nossa realidade. Não agradecemos por mais um dia, não levantamos e falamos: Senhor, obrigado, porque ficamos tão aprisionados, queremos tanto as coisas grandes, que não valorizamos as coisas pequenas. Eu falei: uau, meu Deus, eu já vi pessoas fazerem cursos para 2, 3 mil pessoas, mas não vi ninguém batizar no meio do curso alguém. Meu Deus! Eu falei: Senhor, obrigado, porque não era um resumo, era tudo que tinha que ser feito, foi feito. De pessoas chorando, se entregando, reconhecendo as suas fraquezas, sendo curadas. Nós não tínhamos um louvor, nós não tínhamos uma estrutura. E quando o pessoal começou a orar, eu comecei a cantar, e eu comecei a dizer assim, no meio daquela oração, todos movidos pelo Espírito, uma coisa extraordinária acontecendo naquele lugar, de pessoas que estavam assistindo o curso assim, uns com sono, levanta, bebe água, volta. Eu falei: Senhor, me dá graça. E de repente a coisa foi acontecendo, conectando, e o Espírito Santo foi movendo. E no final todos estavam chorando aí. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha para onde correr. O som, ele tentou botar o playback, não funcionou. E ele foi lá para o piano, lá e toca piano, esse cara. Cuidado, hein? Cuidado. Ele já está me tirando da bateria, agora vai para ele. Eu comecei a cantar assim, ó: tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. E de repente a glória de Deus encheu aquele lugar. Valorize as coisas pequenas da vida. Quem for fiel um pouco, sobre o muito, Deus colocará. Diga glória a Deus.
nesse período que estamos neutralizados, mas eu quero dizer mais uma vez isso para você. Você tem que pegar na mão do irmão que está no seu lado. Diga para ele: está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer.